de Jesus. Amém? É uma alegria nós estar aqui nesta manhã. E Deus abençoe aqui o presidente, vice-presidente, toda a diretoria do conselho. E que Deus dê graça, né, para que continue assim, firme cada dia, para alcançar o alvo que deseja, o qual todos nós também desejamos. E é bom estar aqui nesta manhã, saber que Jesus está aqui, né? Em primeiro lugar, Ele, né? Então, nesse momento, nós vamos orar para que o Senhor Jesus traga a sua glória para nós aqui, né? A sua presença, para que o nosso coração venha se transbordar nesta manhã, que não seja apenas uma reunião, mas que algo a mais Deus traga a nossa vida, o nosso coração, para que assim nós sejamos fortalecidos nesta manhã. Não porque eu vou falar algo de Deus aqui, mas porque Ele é o dono das nossas vidas, é o dono de tudo. Sem Ele nada podemos fazer. E por isso nesta manhã a sua presença aqui é mais importante, porque nós entendemos que assim é, e sem a sua presença nada se faz. Pai, em nome de Jesus, eu sei, meu Pai, que Tu és o Senhor. É o Senhor do Reino das Artes, é o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa vida. E não seja o que eu quero, o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, para o seu povo. E que algo do céu venha aqui nesta manhã. Que a Tua glória, Senhor, desça aqui nesta manhã. Glória em nossas vidas, meu Pai. Olha, que nosso coração agora se volte a Ti. Pai, que nós saímos agora do impulso da nossa alma. E que o Senhor esteja no centro da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, pedir a favor do conselho, pedir a favor das autoridades, a favor dos líderes, dos pastores. Pai Santo, que nesta manhã Tua graça seja derramada aqui, que Teu amor envolva, meu Deus, em cada coração, em cada vida. Pai, que venha sair toda a frieza do nosso coração. Pai, que o Senhor esteja no centro da nossa vida. Levante as suas mãos e glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus, para que a sua presença venha nesse lugar, porque Ele é vivo. Jesus não está morto, Ele está vivo, e a glória dele vem quando nós clamamos a Ele. A glória dele desce sobre a igreja, e a igreja do Senhor Jesus tem que caminhar através da glória de Deus. O Deus vivo nesta manhã, que o Senhor penetra com o Teu Espírito, o Pai da nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, que transborda nesta manhã de uma forma especial. O Deus Santo, Deus Eterno, que venha, Senhor, cair barreiras, meu Pai, aquilo que está matando, que está cercando nesta manhã, que caia por terra, Senhor, que caia por terra toda a muralha de Satanás nesta manhã, e que a Tua glória desça aqui, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, poderoso e santo. Aleluia. Irmãos, eu sei que nesta manhã tem líderes, pastores aqui. Glória a Deus. Eu sei que entre todos, talvez não vou dizer que sou o pior, também nem o melhor,
mas sou servo de Deus. E quero que o Senhor abençoe as nossas vidas nesta manhã, porque há momentos na nossa vida que somos carentes, não é mesmo? Não adianta nós dizer, mas eu sou um líder, fulano e tal, é que está acima de tudo. Não. Quando nós olha para dentro de nós, há uma carência. E parece que até estamos sozinhos, não é mesmo? E há momentos da nossa vida que nós andamos pelo impulso da nossa alma, e de repente as nossas emoções são abaladas, porque a alma se emociona, se entristece, e esquecemos que Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Quando Ele sai do centro, nós ficamos loucos, que o irmão estava falando aqui. Ficamos esquisitos. Mas quando Jesus está no centro da nossa vida, pode estar desabando montanha, pode nós estar passando por maiores crises. Nós sentimos que o que está em nós é mais forte do que aquilo que está fora. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, segundo os Reis, capítulo 10, verso 15. Louvado seja Deus. Nesse texto aqui nós encontramos algo que pode definir a vida de alguém nesta manhã. 10, 15. Porque muitas vezes não estamos definindo a nossa vida. Estamos em cima do muro, não sabemos para qual lado pendemos, e com isso há uma mistura na nossa vida. E Deus jamais vai operar numa mistura. Ele precisa encontrar coração puro para Ele habitar. Jonadab Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração como o meu coração, e como o teu coração. E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão. E foi-lhe, subiu consigo no carro e disse: vai comigo e verás o meu zelo, aleluia, para com o Senhor. E então subiu no seu carro até aqui. Vocês podem sentar. Louvado seja Deus, que nos dá a vitória nesta manhã, pela graça de Deus. Não sei porque vocês ficam lá atrás, né? Aqui para frente, né? Fica ruim, né? Você falar daqui e ver os bancos vazios no meio e lá atrás, gente aqui, né? O pastor fica meio desconfortável assim, né? Mas com muito carinho, muito amor.
Vocês são amados de Jesus. Aleluia. E Jesus ama vocês de uma forma muito especial. Amou tanto que deu a vida por você, né? Quem conseguiria fazer isso a seu favor, né? Quem poderia fazer o que Jesus fez? Né? Unicamente Ele. E às vezes nós reclamamos de tantas coisas. Jesus me faz isso, me faz aquilo. Dá a impressão que Jesus até era nosso servo, nós nem serve mais dele, né? De tanto que pedimos e às vezes não servimos, somos servos maus às vezes, né? E Jesus às vezes observa as nossas vidas e coloca numa prova para nós abrir os olhos, tomar a atitude certa nas nossas vidas, ter definição do bem e do mal e conhecer mais a Ele, se aproximar mais dEle e que a glória dEle cubra a nossa vida cada dia, né? Então, você não é alguém comum ou emprestado, alguém que ninguém se importa. Você tem alguém que se importa com a sua vida, né? Pode todo mundo te abandonar, mas existe alguém que se importa com você. Esse alguém é Jesus. E Ele está aqui nesta manhã para na sua vida, no seu coração. Irmãos, nesta madrugada me veio esse texto quando eu estava lendo o livro dos Segundos Reis. Quando cheguei nesse momento, senti algo no meu coração. Eu tinha lido outras passagens, tudo, o que eu vou falar amanhã. Mas quando chegou nesse texto, eu senti algo mover em mim, me chamou a atenção de Jeú, esse homem de Deus, o qual foi ungido por Deus. E Jeú procurou fazer tudo aquilo que agradava a Deus. Aquela situação tão difícil que encontrava naquela época do rei Acabe, onde a idolatria, esse Deus estranho havia dominado e parece que havia algo ruim, esquisito, aonde Deus de Baal dominava, e ali gerou muitos servos de Baal. E quando isso acontece, você sabe que a maldição, a desgraça vai acontecendo, a glória de Deus desaparece, a bênção de Deus não vem, e de repente Jeú começa a agir pela vontade de Deus e fazer tudo aquilo que Deus mandava que ele fizesse, assim ele fazia. Então começava a matança para que a glória de Deus aparecesse, para que Deus estivesse presente e conduzisse aquele povo. E muitas vezes na nossa vida nós levamos uma vida mista, regressiva, e parece que quanto mais andamos, mais para trás ficamos, e não vimos um desenvolvimento, não vimos um desembaraço. Sabemos que Deus tem promessa, sabemos que Deus vai fazer, que Deus pode fazer e Deus quer fazer, mas de repente estamos travados no meio do caminho, porque parece que nós queremos arrumar uma muleta para andar, por falta de confiança em Deus. Queremos estar encostado aqui e ali, queremos que alguém venha suprir as nossas necessidades, e esquecemos que servimos o maior homem dos céus e da terra. Esquecemos que existe alguém que tem poder e tem este mundo em suas mãos. Esquecemos que temos um Deus que, se nós andarmos nas suas palavras, Ele muda a história de uma cidade,
Ele muda a história de um povo, porque Ele pode, o poder está em suas mãos. Mas de repente nós se acovardamos, entramos numa fé medíocre, recuada, anêmica, que parece que ficamos que nem aqueles passarinhos que estão no ninho, que abre a boca, que vem a mãe e coloca a comida na boca, e ficamos esperando desta forma, e esquecemos que nós temos algo melhor que as autoridades têm, que os políticos têm. Nós temos algo melhor que podemos apresentar àqueles que não têm. Podemos levar essa mensagem viva, que a palavra de Deus, ela não é morta, ela não pode ser usada como uma coisa qualquer, mas temos ela como centro da nossa vida. Aleluia. O qual nós entendemos que devemos viver por ela, e se for preciso morrer por ela, sem temer aquilo que acontece. Às vezes nós ficamos preocupados: o que o prefeito pode fazer por nós, que é isso, que é aquilo, e esquecemos que o prefeito precisa das nossas orações, e que nós oremos por ele. Olha, que mais eles precisam de nós do que nós precisamos dele, porque a igreja do Senhor, ela sempre viveu em qualquer época, em qualquer tempo, aonde a presença de Deus está, ali esse povo é sustentado, esse povo permanece, sem se importar com as consequências, sem se importar com o que vai acontecer, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Ou você acha que Deus não tem a capacidade de te guardar nas horas mais difíceis? Deus não tem a capacidade de guardar a sua igreja na hora do ataque do inimigo, na perseguição? Irmãos, a igreja do Senhor mais crescia quando era perseguida, mais crescia quando era atacada. Mas hoje parece que a igreja quer andar com um muleta escorado dos dois lados para poder andar. Você sabia que Deus se entristece com isso? Porque Ele diz: não estão crendo em mim, eu posso fazer. Eu posso fazer. Mas Jeú foi diferente. E de repente ele se encontra Jonadab. Você lê a história de Jonadab, a sua descendência era algo muito forte. A descendência de Jonadab, eles separaram para Deus. Eu sempre digo: produz segundo a sua espécie. Nós produzimos segundo a nossa espécie aquilo que está em nós, é aquilo que vai ser a nossa geração. Eu estava ali sentado vendo o meu neto ali tocar, e eu fiquei orgulhoso pelo momento. A minha neta, que é mais nova do que ele, toca baixo também, e eu fiquei orgulhoso. É segundo a minha espécie. Eu não toco nada, mas o seguimento, os netos já ali empenhado na obra, isso traz alegria para a gente, né? Glória a Deus. Então Jeú encontrou com Ben-Hadad e falou com ele. Tem uma revelação muito forte aqui, né? Ele disse: Ben-Hadad, é reto o teu coração? E Ben-Hadad disse: sim, meu coração é reto. Se teu coração é reto, então dá a tua mão. Esse segredo para a igreja é muito forte hoje. Existe algo que Deus precisa fazer
no centro da igreja. Às vezes queremos resolver as coisas por fora e tal, daqui e ali, mas o negócio está no centro da igreja. O negócio está a partir do altar de Deus. Antes de nós fazermos qualquer coisa, precisamos examinar o nosso coração, se está reto perante Deus. Se não vivemos de uma fantasia, ou artístico, ou profissional, ou querendo agradar o povo. Você sabe que hoje os cantores de nome, eles agradam o povo. Os pregadores agradam o povo. E sempre quando prega, a visão é como está o povo. Os que cantam, a visão deles é olhar como está o povo, sem importar se levaram esse louvor a Deus. Jesus. Parece que hoje em dia a igreja enche só quando vem um cantor, um pregador de nome, porque agrada o povo. O povo gosta de ser agradado. E aí, aonde está Deus? Onde está a glória de Deus na igreja? Onde está a presença de Deus na igreja? Se o nome de alguém está acima do nome do Senhor Jesus, se o nome de alguém está traído e não o nome de Jesus. E eu sempre costumo dizer, se a igreja está cheia só porque tem festa e tem um pregador, essa igreja não tem a glória de Deus. Essa igreja está cheia só porque tem um cantor de nome ali, essa igreja não tem a glória de Deus. Mas se essa igreja tem gente saindo, sem gente de nome lá, o nome de Jesus, então essa igreja tem a glória de Deus. Porque as pessoas têm a glória de Deus, então elas vão, com campanha ou sem campanha, com festa ou sem festa, elas estão lá porque elas servem a Deus, elas adoram a Deus. A adoração a Deus é algo mais profundo que alguém imagina. E aí de repente alguém não ouve aquilo que queria, gostaria de ouvir, diz: esse culto hoje não tinha bênção de Deus, esse culto hoje não prestou, Deus não estava lá. Não é que Deus não estava, é que ele veio para ouvir aquilo que queria, não veio para adorar, entendeu? E quando não viemos para adorar, o culto não tem valor, porque não satisfaz a nossa alma, o nosso eco. Mas quando viemos para adorar a Deus, a glória está na nossa vida, a glória está. E aí então teu coração é reto como o meu, então dá na tua mão. Isso está no altar. Se não há coração reto, os obreiros do altar, o pastor do altar, então o problema já está ali. Ali já está a mistura. Espírito estranho, impulso da alma, o nosso querer. E aí forçamos, levamos, empurrando com a barriga,
ninguém se rende, ninguém se humilha, ninguém perdoa, ninguém faz nada. Eu estou certo e todo mundo está certo, todo mundo tem razão. E a igreja caminha por um caminho desta forma. É por isso, irmãos, que existe muita divisão, muita igreja aqui, igreja ali, cada um independente, porque acredita que Deus está com ele, não está com o outro. Mas tudo isso é um engano. Se o coração não for reto perante Deus, como vamos andar? Se existe diversidade, existe espírito estranho, espírito diferente, como essa igreja vai subsistir na hora da dificuldade? Como Deus vai manifestar ali? Como vai romper barreira? Como vai abrir caminho? Irmãos, num conselho como esse, como Deus vai abrir caminho, vai fazer obras grandes. Se existe diversidade,